boa noite. Olá, meus queridos amigos, para todos que vão adentrar agora aqui no nosso estudo de segunda-feira do Rosas da Mediunidade. Olá, Gui Freitas, Paulo, Zânia. Já muitos corações já sabem desse nosso encontro semanal e já estão sempre aqui conosco, prontos para estudar e para aprofundar os nossos conhecimentos sobre o Livro dos Médiuns, aqui no Rosas da Mediunidade. Então sejam todos bem-vindos. Hugo entrando, Carlos, Poesia e Espiritismo, May, tudo bem, minha querida? Robson, todos aqui entrando. Aproveitando que vocês já estão começando aqui a adentrar nossa live, eu já vou conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa live da próxima semana, quanto ao horário. Porque semana que vem é dia 24 e na próxima semana, dia 31. E eu sei que todos nós vamos aí estar nos nossos preparativos, né, para encontrar os nossos familiares. E eu queria justamente ver com vocês, para que nós não deixemos de fazer a nossa live, que nós possamos antecipar um pouquinho a nossa live das duas próximas semanas, Natal e Ano Novo, para que vocês não tenham prejuízos, digamos assim, não cheguem muito tarde no convívio com os familiares de vocês e nós possamos estar juntos no nosso encontro, tá bom? Tudo bem, Sandra, Adão, Robson, Paulo? Então, normalmente nós começamos no horário de 22 horas de Brasília, certo? Que é o horário que nós estamos começando, 8 horas aqui em Manaus. Eu ia sugerir para vocês que nós começássemos às 18 horas, horário de Manaus, e às 20 horas, horário de Brasília, tá? Ou seja, vamos antecipar 2 horas na próxima semana, porque aí nós iríamos terminar, para quem está no horário de Brasília, ia terminar às 9, né? Ainda daria tempo de estar com seus familiares. E aqui terminaríamos às 7 também, bem mais cedo. O que é que vocês acham? Vocês preferem que a gente continue? Que nós comecemos às 8 horas, horário de Brasília, 9 horas, horário de Brasília, ou que nós mantenhamos esse horário que vocês já estão acostumados, só nas próximas 2 semanas, tá bom? Então vão colocando aí o que é que vocês preferem, porque vocês que estão comigo aqui toda semana, tá bom? Então a opinião de vocês, para mim, é lei, ok, meus amores? Então, mais uma vez aí, achei um nome entrando, Ana Paula, Daimelo, Feitosa, Ana Paula. Olha, Ana Paula pedindo às 21 horas de Brasília. Ok, Ana Paula. Então vão colocando aí o que vocês querem, qual horário que vocês preferem, tá bom? Meus amores, hoje nós vamos estudar um tema maravilhoso. Todo mundo tem dúvidas em relação a isso, tá bom? O tema é Laboratório do Mundo Invisível. O que significa Laboratório do Mundo Invisível? É exatamente, nós vamos explicar, vamos assim entender como é que eles fazem as coisas no plano espiritual. Como é que eles fazem as roupas, os alimentos, as casas, o vestuário, enfim. Com que matéria-prima, já que aqui na Terra nós conhecemos, e lá no plano espiritual, como é que as coisas acontecem? Será que as coisas são fluídicas? Será que as coisas são realmente duras, densas como as daqui? Enfim, é isso que nós vamos conversar no dia de hoje, tá bom? Só ouvir aqui, a Débora coloca o melhor horário é às 20 horas, horário de Brasília, tá? Estamos conversando aqui horário de Brasília, então às 18 horas Manaus. Ok, aqui a Daimelo também, o horário mais cedo tá ótimo, 20 horas Brasília, 20 horas, prefiro Brasília, 20 horas, pronto. Tô achando então que nós vamos ficar, pronto, o Carlos colocou também 18 horas Manaus, 20 Brasília. Então eu acredito que nas próximas 2 semanas será esse o nosso horário, tá bom? E assim todo mundo participe e depois segue para estar com as suas famílias. Meus amores, vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje? Vamos lá então? Então vamos fechar os nossos olhos, todos nós, acalmando os nossos corações, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que com certeza já está aqui ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, para também nos auxiliar, para também nos fortalecer nesse estudo, para que possamos dia a dia nos manter firmes no propósito de aprender, de crescer, de evoluir. Porque nós sabemos, mestre querido, que quanto mais conhecimento nós tivermos, mais lúcidos nós estaremos, a ignorância vai pouco a pouco
Quer dizer, o conhecimento vai pouco a pouco nos tirando da ignorância e nos auxiliando no processo de crescimento e de aprimoramento espiritual. Então, mestre querido, fica conosco em mais esse estudo, que nós possamos apreender o máximo de informação e de conhecimento que necessitamos para crescer e evoluir. Nos ampare e nos auxilie hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, meus amores, então. Aqui esse horário está no grupo, tá? Falando do nosso horário das nossas lives das 2 próximas semanas, né? Aqui a Wanda também entrando, um conselheiro espírita entrando, Marisa Silva, Amanda, Coutinho, sejam todos bem-vindos, meus queridos. Vamos começar o nosso estudo nesse momento do capítulo 8 do Livro dos Médiuns sobre Laboratório do Mundo Invisível. Então vamos lá, quem está aí, quais são os temas que nós vamos ver hoje no nosso estudo? O vestuário dos espíritos, como é que os espíritos se vestem? Como é da onde eles tiram a matéria-prima, como é que eles trocam de roupa, enfim. Existem fábricas de roupas lá, como é que isso acontece? Formação espontânea de objetos tangíveis. Além das roupas, as coisas que eles usam, os acessórios que eles possam usar, uma mesa, uma cadeira, como isso é feito, independentemente também das suas vestimentas. Modificação das propriedades da matéria. Será que é possível nós modificarmos os espíritos e também digamos assim, os encarnados? Nós podemos modificar as propriedades da matéria? E em caso positivo, como é que isso acontece, tá? E a ação magnética curativa, tá? Porque existe também, nós sabemos, aqueles médiuns de cura e que eles exercem uma modificação na matéria, tá bom? Para proporcionar a cura. Então, tudo isso nós estamos aqui vendo, vamos ver nesse tema Laboratório do Mundo Invisível. Então, comecem, quem tiver o livro aí já pode começar também. No item 126, o que Kardec pergunta, né? Nesse parágrafo eu já vou reduzir para vocês. Ele pergunta o seguinte, sobre as vestimentas. Onde os espíritos, ele pergunta, vão buscar esses vestuários em tudo semelhantes aos que usavam em sua vida, como todos os acessórios dos vestidos. Por quê? Porque ele diz o seguinte, por exemplo, não só a roupa, mas eu posso um brinco, como ele vai dar aqui exemplo, tipo uma tabaqueira, que o espírito utilizava. Então eu posso estar, além da roupa que eu me visto, eu posso ter acessórios ao meu lado. Então ele pergunta, da onde provém? Pois eles usam esses mesmos utensílios e as mesmas vestes no mundo espiritual. Como é que isso acontece, tá? E aí, o primeiro pensamento de Kardec, nós vamos ver as perguntas na sequência, ele pensava o seguinte, que no tocante à roupa, tá? Ele acreditava que essa roupa, digamos assim, fizesse parte do próprio espírito e que de alguma forma, quando nós desencarnássemos, querida, qual a página? Cláudia, nesse meu livro aqui, do Livro dos Médiuns, tá? Eu não sei se é o mesmo que você tem a mesma edição, aqui é na página 125, mas veja aí, é no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, tá? Capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Estamos iniciando esse capítulo 8, tá bom? Aí tem que ver direitinho qual é a tua edição e a tua tradução. Então, no primeiro momento, Kardec achava que, ele diz aqui, poderia fazer parte de alguma sorte do próprio indivíduo. Mas ele disse, se isso acontecesse, resolveria o problema da vestimenta. Mas como resolver o problema dos acessórios? Como é que os acessórios, idênticos ao que a pessoa utilizava no mundo material, muitas vezes se faz presente no mundo espiritual? E ele cita aqui, por que ele está citando esse exemplo? Porque quem lembra da aula passada, tudo bem, gente que está entrando, Robson, Cledija, Maria, sejam bem-vindos. Na aula passada, vocês devem lembrar, ou na retrasada, que ele comentou justamente de uma pessoa viva, encarnada, que em desdobramento pelo sono, no caso de bicorporeidade, ele ia visitar uma senhora doente. E esse espírito, quando ele aparecia para ela, que ela o via, digamos assim, com uma tabaqueira que ele usava em vida. Era a tabaqueira idêntica à que ele usava
quando ele estava, digamos assim, em vigília. Então Kardec pergunta como é que não apenas ele se mostrou com a vestimenta que ele normalmente usava, mas até mesmo a tabaqueira, que ele considera como um acessório. Como é que isso surge no plano espiritual? E aí ele vai dizer o seguinte: no primeiro momento, Kardec, em relação ao corpo, em relação à vestimenta, achava que fazia parte do próprio indivíduo. Em relação aos acessórios, Kardec pensou o seguinte: eu acredito, Kardec pensando, eu acredito que existe uma cópia etérea de tudo que existe na Terra. Então ele acreditava que, por exemplo, em relação a essa caneta, no mundo espiritual existia um duplo etéreo, digamos assim, desta caneta, uma cópia desta caneta que era etérea. Então, se essa caneta ela é minha no mundo físico, quando eu desencarnava, eu acessava aquela cópia etérea daquela caneta, de qualquer acessório que eu estivesse. Essa era a ideia inicial de Kardec. Mas, vocês vão ver que não é isso, tá? Então, no primeiro momento, ele vai dando essas sugestões. É isso que ele coloca aqui. Ele acreditava que os corpos inertes, acompanha aí comigo, poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada, que forma os objetos, poderia ter uma parte quintessenciada, escapando aos nossos sentidos. Então seria essa parte quintessenciada que os espíritos desencarnados acessassem, ok? Isso foi o que ele pensou. Contudo, Kardec continua seus estudos. E aí ele diz o seguinte: contudo, tinha um fenômeno que ele já tinha presenciado, que ele não tinha explicação, tá? Que era o seguinte: lembram quando nós estudamos já nas aulas passadas sobre mediunidade de efeitos físicos, que são aqueles que agridem os nossos sentidos? Lembram que eu falei sobre a escrita direta ou chamada pneumatografia, que é o quê? Quando, por exemplo, você coloca um papel em branco, espera um tempo, e depois, quando você vai olhar aquele papel em branco, ele tem uma escrita. Algo, ou seja, os espíritos escreveram de forma direta, sem que houvesse uma caneta, sem que nós tivéssemos cedido uma caneta ou o médium estivesse lá escrevendo, apareciam palavras, frases, coisas escritas naquele papel em branco, que podiam ser com tipo tinta de caneta ou até mesmo tinta de pintura, certo? E o que é mais interessante nesse fenômeno era que, no caso da escrita direta ou pneumatografia, a escrita não desaparecia. Ou seja, ela ficava permanentemente no mundo físico. E aí olha Kardec pensando, como é que os espíritos conseguiam escrever, da onde eles tiraram aquela tinta para escrever naquele papel? E como é que eles conseguiam fazer aquela tinta permanecer eternamente? Porque, vejam, quando nós também estudamos sobre materialização e transporte de objetos, vocês lembram que eu comentei que a espiritualidade pode fazer, por exemplo, surgir aqui, aparecer, se materializar uma rosa, por exemplo, e na hora que eles querem, aquela rosa também desaparece. Da mesma forma que ela apareceu, ela desaparece. Então, ela aparecia, digamos assim, de forma temporária. Ok? Diferentemente da pneumatografia, que era permanente. Então, Kardec está entendendo como é que eles fazem isso. E isso aí, ele está questionando ainda. Eu estou só mostrando para vocês as dúvidas de Kardec e nós vamos começar as respostas na sequência, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tem bastante gente entrando, Vânia, Antônia, Laila, muitos corações aí adentrando, então sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos estudar hoje Laboratório do Mundo Invisível, saber como os espíritos fazem as coisas, o vestuário, os objetos no mundo espiritual. Pois bem, as dúvidas de Kardec eram essas. Vamos para as respostas? Então vamos lá. Quem tiver o livro, acompanha agora no item 128 do capítulo 8. O que nos diz assim? Kardec evocou São Luís e foi fazendo as perguntas para São Luís responder e esclarecer Kardec, porque Kardec tinha dúvidas, tá? E aí, primeira coisa que ele vai perguntar, ele diz o seguinte, que ele lembra o caso da aparição do espírito da pessoa viva, como eu falei, que tinha a tabaqueira e ainda aspirava a tabaqueira em desdobramento. Aí ele perguntava aqui, ele experimentava a sensação que se experimenta uma pessoa encarnada? E São Luís diz, não. Ele não experimenta, não é a mesma sensação. Aí Kardec pergunta o seguinte,
Essa tabaqueira tinha a forma da outra, ou seja, da real, do plano material, da qual se servia habitualmente aquele senhor. Aí ele pergunta, que era aquela tabaqueira que estava nas mãos daquele homem em desdobramento? Olha a resposta do espírito agora, de São Luís. Ele disse, uma aparência, tá? Esse aparência, ele quer dizer, tinha a imitação, o sentido, o aspecto da mesma do mundo físico. Ele diz que ela, na realidade, ela era uma aparição, ela não era a alucinação da mulher. De fato, ela estava vendo aquela tabaqueira que tinha a aparência, era a imitação da real, no plano material. E aí Kardec diz assim, olha, você diz que era uma aparência, mas veja, a aparência nada tem de real, aquilo que aparenta ser é só uma ilusão. Eu quero saber se a tabaqueira que ela estava vendo era uma ilusão de ótica ou era algo real. Então ele diz, era uma imagem da realidade ou nela havia algo de material? Prestem atenção agora. Olha a resposta dos espíritos. Certamente há algo de material. E é com a ajuda desse princípio material, eu vou explicar para vocês, tá? E é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava enquanto vivia. Preste atenção, então, ele diz, tem algo de material sim, e é o princípio material que faz isso. Vejam. Atenção agora para vocês entenderem. Eu acredito que eu também já tenha explicado isso nas aulas anteriores, que existem dois elementos gerais do universo, tá? Deus criou dois elementos gerais do universo que dão origem a tudo que existe no universo. Um é o elemento que a gente chama de princípio espiritual. E esse princípio espiritual vai dar origem ao espírito, a nós, seres intelectualizados que pensam, que raciocinam. E o princípio material, que vai dar origem a tudo que é matéria no universo. E esse princípio material, ele, digamos assim, na sua origem, ele é puro, é o mais puro possível. E dentro desse, é como se fosse a matéria-prima de tudo que há no universo. É esse princípio material. E com esse princípio material, o espírito, o que ele vai fazendo? Ele vai modelando, modificando, ele vai causando metamorfoses nesse princípio material, que nós chamamos de fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, à medida que ele vai sofrendo várias metamorfoses, ele vai dando origem a tudo que existe no universo. Desde as coisas mais imponderáveis possíveis, que nós vemos, identificamos no mundo dos espíritos, onde tudo, a matéria é muito mais imponderável, como a matéria do mundo físico, extremamente densa e compacta. Tudo provém do mesmo princípio fluido cósmico universal, que é o princípio material. Então, o que São Luís quis dizer aqui? Que, claro que aquela tabaqueira que a senhora viu tinha algo de matéria. Porque o espírito, digamos, pela força do pensamento e da vontade, quem faz isso é a força do pensamento e da vontade, ele mentalizou aquela tabaqueira, então ele utilizou o fluido cósmico como matéria-prima e ele plasmou aquela tabaqueira, similar à do mundo material, certo? E da mesma forma que eu posso plasmar aquela tabaqueira no mundo espiritual, eu posso plasmar as roupas, eu posso plasmar os objetos, eu posso plasmar uma fruta, eu posso plasmar uma cadeira, uma mesa, uma casa, tudo com base no fluido cósmico universal. Então, os espíritos, pela força do pensamento e da vontade, eles vão plasmando esses objetos. Agora, importante aqui, Evelyn, quer dizer então que eu posso plasmar tudo que eu quero no plano espiritual? Poder pode, mas nem todo mundo sabe. Tudo bem, Vânia? Tá dizendo que chegou aqui, tá atrasada, mas ainda tá em tempo, querida. Oi, Renê, tudo bem? Sejam bem-vindas, Dayana também. Então vejam, claro que existe um conhecimento para isso. Os espíritos, quanto mais preparados, mais estudam, mais preparam, mais capacidade de plasmar e construir as coisas no mundo espiritual eles têm.
Lá existem os arquitetos do universo que plasmam as cidades, as colônias espirituais. Não é qualquer espírito que desencarna que pode. Ele pode plasmar a roupa dele, que ele pensa e rapidamente ele se vê com aquela roupa. Mas não todos os objetos que tem. Isso é necessário conhecimento, estudo e preparo e evolução, tá? Mas eles vão o quê? Plasmando o fluido cósmico universal. A Dayana pergunta: boa noite, Evelyn. Boa noite, minha querida. No mundo espiritual, as coisas se criam antes do que aqui na Terra? Seguramente. Por que, Dayana? Porque, na realidade, o mundo espiritual, ele é o mundo real, tá? O mundo espiritual sempre existiu desde sempre. Sempre existiu. Diferente do mundo material, que ele é formado muito depois do mundo material, e os mundos corpóreos, como a Terra, eles se criam e depois de tempos eles se, digamos assim, se destroem, se modificam e outros mundos outros mundos materiais vão sendo formados. Diferentemente do mundo espiritual, que ele é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Então, na realidade, tudo que nós temos aqui, Dayana, é uma cópia imperfeita, muito imperfeita do que nós temos no mundo espiritual. Lá é tudo muito mais evoluído do que nós temos aqui. À medida que nós vamos evoluindo, adquirindo inteligência, nós vamos começando a inventar, né? A nossa ciência vai começando a criar coisas que vão ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa tecnologia, mas na realidade tudo já existe no plano espiritual, tá? Então, pouco a pouco, à medida que nós vamos apresentando a condição evolutiva propícia, a espiritualidade vai nos auxiliando para que a ciência comece a descobrir outras coisas e tecnologia, mas tudo já existe no plano espiritual. Então, lá se cria tudo muito antes do que aqui. A May pergunta: e por que a sensação que ele sentia não era igual? Se quando um espírito sofre, ele sente aquela dor. Me explica melhor, Ive. May, pelo seguinte, porque dor é uma coisa e a sensação de aspirar a tabaqueira é outra. Por quê? Porque a tabaqueira, ela era uma imitação da realidade. O fumo que tem ali dentro era uma imitação da realidade. Então, é claro que a sensação que ele iria experimentar era uma sensação inferior, muito inferior àquela que ele sente no mundo material. Por quê? Porque a tabaqueira material, ela digamos assim, traz uma sensação de saciez para o vício, para o fumo, que a tabaqueira fluídica não traz, porque a tabaqueira fluídica ela não tem a mesma composição da nossa matéria aqui. E é exatamente por isso, May, que ótima a tua pergunta, porque tu já me deste um gancho maravilhoso. E é exatamente por isso que, da mesma forma que ele não sentia e não sente a mesma sensação fumando a tabaqueira fluídica como fumando a tabaqueira física, é que espíritos, por exemplo, que gostam de bebida, que são viciados em álcool, quando eles desencarnam, eles também, da mesma forma, eles podem plasmar uma bebida, um álcool, enfim, qualquer bebida alcoólica, e podem ingerir, mas eles não vão sentir a mesma sensação de quando eles estão bebendo aqui na vida material. Por quê? Porque como é feito com uma matéria fluídica, eles não têm como trabalhar a matéria como nós trabalhamos aqui. Eles estão numa outra dimensão. Então, a matéria lá, o fluido cósmico lá, está muito mais imponderável do que aqui. E se muito mais imponderável, ele não traz a mesma sensação, não dá a mesma saciez do vício. E é exatamente por isso, May, que existem os chamados vampiros espirituais. Porque se eu gosto de beber, em tese, eu poderia plasmar quantas garrafas eu quisesse lá, e eu faço isso e bebo todas, mas eu não tenho a mesma sensação. E é por isso que eu procuro as pessoas que bebem aqui na Terra. É por isso que eu me aproximo dos bares, das pessoas que bebem, e eu, através também de uma outra propriedade do perispírito, que se chama absorção, eu absorvo as energias emitidas pelaquela pessoa viva que está bebendo, porque ela está bebendo realmente a bebida física e eu consigo me saciar através dela.
e o que eu não consigo com a bebida que eu plasmo no plano espiritual por ser feita de uma matéria mais imponderável. Então é exatamente por isso que nem o sexo, nem a comida, pessoas que comem, podem plasmar uma mesa gigante de comida no plano espiritual. Não vai ter a mesma saciez. E aí vem para a Terra para ser um vampiro espiritual, para sugar as energias de quem come em excesso, de quem faz sexo em excesso, de quem bebe em excesso, de quem se droga em excesso. Entendeu? Então é por isso que eles não conseguem ter essa sensação exatamente como no mundo material. O Gui pergunta: isso só nos mostra que a inteligência que os seres encarnados têm acesso não chega a 1% da inteligência concedida por Deus? Com certeza não. Na realidade, lembremos que quando nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, mas com aptidões tanto para o bem quanto para o mal. Mas a nossa inteligência, ela vai se desenvolvendo a partir do momento que Deus cria os espíritos, certo? Porque eu já expliquei também isso. Veio o princípio espiritual, lá no início sendo criado, estagiando nos vários reinos da natureza, até que chega no momento que o princípio espiritual já está pronto para ser transformado em espírito e adentrar no reino hominal e passar a reencarnar como homem. Nesse momento ele adquire a inteligência, certo? A razão, o conhecimento do certo e do errado, mas ela ainda está incipiente, Gui. Ok? E à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos adquirindo experiência e a nossa inteligência se amplia. E é por isso que a evolução é gradual. Quando nós formos espíritos puros, perfeitos, angélicos, a nossa evolução vai estar no topo, certo? Também a nossa moralidade também. Então nós vamos pouco a pouco adquirindo essa inteligência. Então nós estamos ainda muito aquém de todo o nosso potencial, muito aquém, mas estamos aí evoluindo e aprendendo. O Haroldo diz: sempre se fala de resgate quando eu desencarnar. Quando isso acontecer, eu serei resgatado por algum conhecido? Vamos lá, Haroldo. Primeiro, o ideal é que nós não precisemos ser resgatados, tá? O ideal, o resgate, é quando nós estamos em regiões de sofrimento, que estamos em regiões de dor e precisamos realmente ser resgatados por trabalhadores do plano espiritual, que já estão mais evoluídos, ou até mesmo pelos nossos familiares mais evoluídos que vão nos ajudar. Mas vamos supor que esse resgate que você esteja falando é o recebimento no plano espiritual, tá? No sentido de que forma nós seremos recebidos no plano espiritual. Isso varia de espírito para espírito. Se nós estamos no nível evolutivo, já condizente, eu digo assim, que já praticamos a lei de amor, que já realmente tentamos vivenciar o Evangelho de Jesus, muito provavelmente nós teremos permissão, condições evolutivas de sermos recebidos pelos nossos familiares, que já desencarnaram, se tiverem também eles em condição. Então sempre eles vêm, tá? Podem não vir todos, porque às vezes cada um tem uma atividade, tem um a fazer no plano espiritual, às vezes eles estão numa condição evolutiva pior que a nossa, então não podem vir nos receber. Mas em sendo possível, eles vêm. Às vezes, quando nós estamos ainda muito materializados, nós somos recebidos pelos nossos conhecidos, familiares, mas nós não conseguimos vê-los, porque o nosso desequilíbrio, digamos assim, emocional, nossa perturbação durante o desencarne é tão grande que nós não conseguimos perceber o auxílio daquele momento que nós estamos recebendo do plano espiritual. Então, muitas vezes eles estão ao nosso lado, mas nós não conseguimos visualizá-los. Só quando nós estivermos numa condição melhor, já mais equilibrados, sem aquela perturbação do desencarne, já despertarmos mesmo melhores no plano espiritual, é que nós vamos visualizar aqueles nossos amigos que já estavam conosco, mas nós não visualizávamos. Então tudo depende do nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluídos e quanto mais nós vivenciarmos o Evangelho de Jesus, mais claro tudo será durante o desencarne, tá? E menos sofrimento, menos perturbação eu sentirei. Por outro lado, quanto mais materializado, mais eu sofro e mais longo, digamos assim, mais distante se torna esse encontro, tá bom? O Robson pergunta: após a transição, poderá na Terra o ser humano ser menos material quanto à forma corpórea, aproximando-se mais da forma fluídica? Claro, sim, com certeza, é exatamente isso que acontece. Quanto mais os mundos evoluem, mais todo o mundo se torna menos material, mais fluídico, vai sendo formado pelo fluido cósmico universal mais imponderável e, consequentemente, também o nosso corpo. E é por isso, Robson, que, por exemplo, lá no planeta Júpiter, que já é considerado um mundo feliz, ali as pessoas, elas volitam.
Elas não andam mais como nós, porque o corpo delas já não é pesado e denso como o nosso. Já é feito de uma forma, de um fluido cósmico, de uma matéria muito mais imponderável, portanto mais leve, e consequentemente eles podem volitar tranquilamente no mundo deles, diferentemente de nós, porque ainda a nossa matéria ainda é muito ponderável, muito pesada. Então, com certeza é isso que acontece, tá bom? A Débora pergunta: o que eu não entendo é no mundo espiritual somos sentia da matéria, não precisamos da matéria. Não entendi tua pergunta, Débora. É que no mundo, o que eu não entendo é que no mundo espiritual somos sentia da matéria, não precisamos da matéria. Para que isso então? Não entendi tua pergunta, Débora. Refaz para mim que eu leio e te respondo, tá bom? Vamos aqui. Amei. Entendi. Faz total sentido mesmo. Ok, May. A prima coloca, a Fernanda disse, o filme sozinho mostra bem isso. Exatamente, os vampiros espirituais no tocante à absorção do álcool por uma pessoa encarnada, tá? É exatamente isso que mostra, vale muito a pena esse documentário. Aqui a Lang Medeiros pergunta: esses espíritos podem ser classificados como o quê? Que espíritos? Esses que constroem as coisas no plano espiritual ou esses que sugam as energias? Se forem os que sugam as energias, são chamados de vampiros espirituais e podem sugar qualquer coisa, tá bom? Energias do álcool, do vício, do sexo, das drogas, das comidas, de tudo, tá bom? E esses que constroem as coisas, principalmente que constroem as cidades, as colônias, são os arquitetos no plano espiritual, os arquitetos do universo, tá? Então eles constroem essas cidades, então claro que existe todo um preparo, um conhecimento, eles são especialistas nisso. Assim como nós temos os arquitetos aqui, existem os arquitetos lá, tá bom? Existem os médicos geneticistas lá, como existem aqui. Então eles têm também as suas especializações no mundo espiritual. A Dayana pergunta: Evelyn, os espíritos que ainda são imperfeitos no mundo espiritual podem optar por viver na Terra devido aos vícios materiais e devido à saudade que sente do espírito na Terra? Não é que eles optam, eles podem optar. Mas muitos ficam nessa condição até mesmo por desconhecimento, Dayana. Porque vejam, como eles tinham uma vida muito material e muito apego, e muitas vezes eles desconhecem a vida no plano espiritual, desconhecem tudo isso que nós estamos conversando, que existe uma vida enorme, maravilhosa no plano espiritual. O que acontece? Onde que está o pensamento deles? Está no mundo material, está na família, está nos vícios. Então, quando ele desencarna, ele vai continuar ligado aquilo que ele quer, aquilo que ele busca, aquilo que está no coração dele. Se o coração dele ainda está buscando o vício, ele não ascende, ele não vai para os planos espirituais. Ele está no mundo espiritual, mas está aqui na Terra, preso. Então ele começa a viver a vida dele, muitas vezes não sabe nem que está desencarnado, acha que está vivendo a vida dele normal, não entende porque as pessoas não falam com ele, tá? Porque ele acha que está vivo, não sabe nem que desencarnou, porque as pessoas dizem, muitas vezes as pessoas acham, Dayana, que quando desencarnam vão virar o nada, vão ficar dormindo, e quando as pessoas se veem, olham para si e veem as suas mãos, pensam, raciocinam, andam, fazem tudo, elas dizem, eu não estou morto, eu estou vivo, e aí elas ficam presas aqui, exatamente por isso. Por isso que existem as reuniões mediúnicas também. Porque muitos desses espíritos, Dayana, são levados para as reuniões mediúnicas e lá eles são esclarecidos. Através da reunião mediúnica, onde eles são levados e o médium psicofônico dá passividade para eles, há o que nós chamamos de médium esclarecedor, que é como se fosse um psicólogo. E conversa com ele, orienta, fala do plano espiritual, fala que não é benéfico ele ficar preso aqui na Terra, aos vícios, à família, porque ele precisa crescer, ele precisa evoluir, a lei do progresso é para todo mundo, e há um processo de esclarecimento para aquele coração. Aí ele, é verdade, quer dizer que existe o plano espiritual, quer dizer que eu posso encontrar meus familiares, quer dizer que eu posso estudar, quer dizer que eu posso crescer, então tá, eu quero ir, eu quero conhecer, e ele vai. E ele se desprende daqui. Então, muitos optam por desconhecimento e realmente, como você colocou, por imperfeição, tá? Mas eles não podem ficar eternamente. Por quê? Porque nós seremos felizes e perfeitos. Nós temos que progredir, nós temos que crescer. Então, em algum momento, eles vão ter que realmente continuar a caminhada, tá bom?
Aqui Feitosa coloca: quando não conseguimos ver os nossos parentes ou guia, é porque não estamos ainda preparados ou eles não têm permissão para que vejamos? Minha linda, minha Feitosa, eu te pergunto, isso é quando nós estamos aqui encarnados ou quando nós desencarnamos? Se for no plano material, quando nós estamos encarnados aqui, nós não conseguimos às vezes ver, porque nós não temos, muitas vezes não temos mediunidade de evidência, mas nós podemos ver durante o sono, em desdobramento. Se nós tivermos permissão da espiritualidade amiga dos nossos superiores, nós veremos. Quando nós estamos desencarnados, isso, a grande maioria das vezes, de nós não conseguirmos ver o nosso guia ou os nossos parentes, é por conta da nossa frequência vibratória, porque nós estamos ainda muito materializados, muito perturbados por conta da nossa condição espiritual e não conseguimos percebê-los. Por quê? Porque as pessoas que realmente já estão numa condição mais evoluída, elas conseguem ver. Se não for o amigo espiritual de pronto, veem os familiares, vê a espiritualidade amiga, enxerga. Então, na realidade, o que faz com que nós vejamos ou não é a nossa condição evolutiva. Pode ser que não tenham permissão? Pode, mas veja, na hora de um desencarne, se eu sou uma pessoa que já sigo o evangelho, se eu já sou uma pessoa boa, Deus me ama. Deus não vai permitir que um familiar me venha me receber, por quê? Se eu sou, digamos assim, uma boa filha. Então é claro que ele permite. Se isso não acontece, não é por conta dele, é realmente por, digamos assim, por imperfeição minha. Essa é a grande probabilidade, ok? A não ser que o meu familiar esteja numa condição muito ruim, ainda não tenha condições de preparo emocional para me ver, alguma situação peculiar. Aí pode ser que ele ainda não tenha a permissão naquele momento, tá? Mas em regra, é por conta disso que eu te falei. Fernanda, estava aqui pensando que era a Fernanda Feitosa mesmo, mas ainda bem que é, tá bom? A Débora perguntando: no mundo espiritual somos isentos da matéria. Por que então precisamos de coisas lá? Isso que não consigo compreender. Calma, Débora. Nós somos isentos da matéria? Não, nós não somos. Veja, nós não somos formados, nós não temos o nosso perispírito. Perispírito, Débora, é formado também pelo fluido cósmico universal. Perispírito é matéria, só que é uma matéria mais imponderável, menos densa que o nosso corpo físico. Mas lá também tem matéria. E veja, nós estamos num caminho evolutivo, onde que a matéria é praticamente inexistente. Nos mundos celestes, onde todos os espíritos são perfeitos. Então, o seu próprio perispírito é formado das matérias quase já puríssimas, bem imponderáveis e, consequentemente, tudo que envolve. Tanto é que se nós víssemos um mundo celeste, para nós ele não existiria, seria invisível, porque a matéria é tão imponderável que ela não é captada pelos nossos sentidos físicos, mas ela existe. No mundo espiritual, tem matéria. O fluido cósmico universal é matéria. Nós estamos absorvidos, mergulhados no fluido cósmico universal. No mundo espiritual, a matéria ela é mais imponderável, mas ela também é matéria. Então, e claro que precisa de matéria. Por quê? Porque eles têm uma vida normal. Eles estudam, eles trabalham, eles se alimentam. Os mais imperfeitos, mais evoluídos, já não precisam se alimentar de coisas materiais, mais materiais. Mas eles estão convivendo, tem prédios, tem casas, tem meios de locomoção. Isso é feito do quê? De coisas que não existem? Não, de matéria imponderável, mas é matéria, tá bom? Obrigada, Renê, pelo seu carinho. Oi, aqui o Elvis dando boa noite, meus amores, boa noite. Vamos voltar para cá e depois nós voltamos aí para as perguntas, tá bom? O que ele nos diz aqui então? Então ele está dizendo que com a ajuda desse princípio material, ele formou a tabaqueira. É uma imitação do real. Aí quando ele perguntou se ele achava, que ele falou assim, olha, eu achava que é um duplo etérico, que tudo tem uma cópia no mundo espiritual. É assim? Aí o espírito disse, não é assim. Não é que essa caneta tem uma cópia no mundo espiritual. Ele diz, não é assim que se passa, dizendo para Kardec, o espírito. O espírito tem, sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, o fluido cósmico universal, como eu expliquei, um poder que estás longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e lhes dar a forma aparente,
própria para os seus projetos, ou seja, eu posso utilizar, concentrar esses elementos da forma que eu quero, por exemplo, dessa caneta, se isso for do meu interesse. E é exatamente assim que ele faz com tudo que existe no plano espiritual. Tanto é que ele diz aqui: a matéria etérea sofre transformações segundo a vontade do espírito. Então ele, olha, em relação à tabaqueira, diz aqui o espírito. Ele diz: quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta no plano espiritual, porque o Kardec achava que tinha uma duplicata. Então, essa duplicata automaticamente, quando se faz no mundo material, cria uma duplicata no mundo espiritual. Isso era o que Kardec achava. E o espírito São Luís disse: não é assim não, Kardec. Essa tabaqueira, ela não estava feita. O espírito não encontrou essa caneta pronta. Ele a fez, ele mesmo, para o momento em que teve necessidade daquela tabaqueira, por um ato da sua vontade, e pode desfazer. Assim como eu posso fazer aquela caneta, a tabaqueira, eu posso, no momento que eu quero, desfazer aquela tabaqueira, pela força da vontade do pensamento. Aí Kardec diz: e ela poderia, o espírito, se quisesse, poderia tornar a tabaqueira tangível? Porque a mulher viu a tabaqueira, certo? Ele disse: se o espírito quisesse, poderia torná-la tangível? O espírito disse: sim, poderia tornar a tabaqueira tangível. E aí ele diz: e olhe agora, hein? Prestem atenção, essa parte é o máximo. Ele diz: e o espírito, se quisesse, poderia não apenas dar a forma e fazer com que ela se tornasse tangível, mas poderia dar as propriedades especiais daquele objeto? E aí diz a espiritualidade: se o quiser, pode. O que ele está querendo dizer aqui? Que eu posso, por exemplo, não apenas criar o objeto, ter a imitação de um objeto, mas as propriedades daquele objeto. Kardec vai dizer o seguinte: quer dizer, se, por exemplo, se eu quiser criar uma fruta, eu posso criar uma fruta e não apenas a imagem da fruta, mas fazer com que a fruta se torne tangível e ter as propriedades de uma fruta? E aqui ele diz: sim, é possível. Quer dizer, então, diz Kardec, que se eu ingerir aquela fruta que foi criada pelos espíritos e não pelos homens, eu vou ter a sensação de saciez? E aí a espiritualidade diz: sim, você vai ter a sensação de saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude, não a saciedade completa, porque essa você realmente só teria se você estivesse comendo uma fruta do mundo material. Mas eu posso não apenas criar o objeto, e se os espíritos podem não apenas criar o objeto modificando o fluido cósmico universal, certo? E ainda dá as propriedades da matéria. Kardec pergunta: quer dizer então que se eu quisesse, por exemplo, fazer uma substância venenosa, olha como Kardec é inteligente, quer dizer então que se eu quisesse fazer um veneno, o espírito, tá? Eu posso fazer um veneno e se alguém tomar, aquela pessoa seria envenenada? Porque eu não estou dizendo aqui que eu posso dar não apenas a aparência, mas as propriedades da matéria? E aí o espírito diz: teria podido sim, posso fazer isso, mas não o teria feito, porque isso não lhe seria permitido. Então vejam, aqui o espírito está dizendo: poder pode, porque eu posso dar a propriedade da matéria, só que isso não seria permitido, ou seja, os espíritos superiores não permitiriam que um espírito criasse um veneno criando um veneno do mundo espiritual, mas que nós teríamos acesso, porque seria visível, tangível e com as propriedades do veneno. E não seria permitido que isso fosse feito para prejudicar alguém aqui no mundo material. Mas isso pode ser feito. E por quê? Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue utilizar o fluido cósmico, modificar o fluido cósmico, causar as transformações que ele quiser no fluido cósmico, certo? Da mesma forma que existem os arquitetos no mundo espiritual que constroem cidades, constroem muitas coisas, que para isso precisa preparo e evolução, um espírito evoluído também poderia utilizar o fluido cósmico que nós estamos aqui envolvidos nele e criar uma fruta aqui para mim.
me dar uma fruta e dizer, Evelyn, coma essa fruta. E eu ia ter essa sensação de saciez, certo? Para vocês verem o quão maravilhoso é o mundo espiritual, o quão maravilhoso é tudo que nos rodeia. E como o conhecimento é maravilhoso. Quem não conhece isso, não entende. Meu Deus, como é que pode? Isso é um milagre, é algo sobrenatural? Não é. Até as propriedades da matéria isso pode dar. Ok? Então, é exatamente isso que vem nos falar os espíritos, que poder pode, mas isso tem limites. A espiritualidade também não vai permitir que as coisas aconteçam da forma como qualquer espírito quer. E aí existem, lembra que eu falei no início da outra dúvida de Kardec sobre a questão da pneumatografia? Quanto à questão da escrita direta, como que uma escrita pode ser feita num papel em branco sem que ninguém escreva e aquela escrita não desaparece, ela fica permanente. Se nós estamos falando aqui que eles podem criar uma fruta, criar alguma coisa, mas elas também podem desaparecer, fazer com que desapareça a qualquer momento, como é que uma escrita direta não desaparece, fica eternamente no papel? Isso que Kardec não entendia, certo? E Kardec vem perguntar, exatamente na pergunta 14 que ele faz a São Luís, ele diz como é que os objetos podem se tornar tangíveis pela vontade do espírito e ter um caráter de permanência e de estabilidade, como no caso da escrita direta, tá? Aí os espíritos aqui fazem uma observação, ele diz, há uma diferença, Kardec. Uma coisa é a escrita direta. Outra coisa é eu manter a permanência de um objeto, por uma fruta, de um acessório, de uma outra coisa. Isso não fica permanente. A única coisa que pode ficar permanente, digamos, criado pelos espíritos no mundo material, é a escrita direta. Porque é o que ele diz aqui, a escrita, ela é para ficar. Ela é realmente, primeiro que ele utiliza um percentual muito pequeno do fluido cósmico para fazer aquela escrita direta. Então ele diz, nesse caso, é possível fazer a agregação da matéria de modo permanente e ficar no papel. Diferentemente dos outros objetos, de frutas, cadernos, lápis, flores, qualquer outra coisa que os espíritos possam criar no mundo material para vocês, é temporário. Cria e depois de um certo tempo desaparece. Por quê? Porque é o que ele diz aqui. Não podem se tornar objetos de uso dos encarnados, porque não há na realidade agregação da matéria como nos vossos corpos sólidos. Então, como nós estamos num mundo muito material, a agregação da nossa matéria nos dá o caráter de permanência, mas aquilo que eles fazem com o fluido mais imponderável é temporário, diferente apenas da escrita direta, que essa permanece por todo o sempre, tá bom? Mas ele então vai dizendo aqui que realmente tudo depende de uma agregação molecular, que é o que ele diz aqui do fluido cósmico, e ele pode dar as aparências que ele quer, e ele cria tudo isso no mundo espiritual. Me perguntaram, já vou aí para as perguntas de vocês para nós finalizarmos com as perguntas, tá? Me perguntaram assim, Evelyn, as pessoas dizem que tudo pelo fluido cósmico universal, mas, por exemplo, liquidificador, como é que as pessoas fazem? Ele diz assim, eu recebi uma pergunta dizendo, as pessoas dizem que as pessoas se alimentam no plano espiritual de caldos, de sucos, mas isso como é que faz? Como é que bate a fruta? Como é que faz o caldo? Da onde tiram-se os legumes? Isso surge do nada? E aí eu expliquei para ele exatamente isso, do laboratório do mundo invisível. Eu disse, olha, lá no plano espiritual você pode plasmar, através da utilização do fluido cósmico universal, tudo o que você quer. Mas, vírgula, isso não significa dizer que não existam, por exemplo, plantações no plano espiritual. Existem árvores frutíferas, existem plantações de legumes e nada obsta que esses legumes, por exemplo, sejam utilizados da mesma forma. Então, eu posso plasmar, por exemplo, um suco, eu posso plasmar um caldo, eu posso, se eu souber fazer, porque é muito simples eu plasmar a minha própria roupa. O espírito, quando ele desperta, às vezes, no plano espiritual, ele já se imaginou com uma roupa, ele já está lá. Mas ele não sabe como fazer, ele não sabe o processo. Ele já se vê com roupa, mas ele não sabe que foi o pensamento dele, que trabalhou aquilo e que fez aquela roupa. Então, se, por exemplo, eu não tiver essa técnica, eu não souber que, por exemplo, eu posso plasmar um suco de maçã, eu não vou plasmar. Eu vou procurar uma maçã no plano espiritual para eu fazer um suco. Percebem? Tudo é conhecimento.
E ninguém chega no plano espiritual sabendo tudo. Tudo é gradual. E é por isso que existem vários níveis de evolução, várias cidades no plano espiritual, cada uma compatível com a nossa evolução. É por isso que no plano espiritual tem colônias onde as pessoas precisam se alimentar de caldos, de frutas, porque ainda tem uma certa proximidade com a matéria e com digamos assim, os hábitos do mundo material. Quanto mais evoluído, mais eu sei que eu não preciso comer no plano espiritual. Que o meu corpo fluídico, o meu perispírito não precisa daquele alimento para se saciar. Eu posso me saciar como? Através da respiração, que é da absorção cutânea de energias do meio ambiente. E aquilo ali renova o meu corpo, sem que eu precise ingerir um líquido, sem que eu precise ingerir um alimento. Mas isso eu sei de imediato? Não. Isso eu só sei à medida que eu vou evoluindo e adquirindo conhecimento no plano espiritual também. Ok? Então tudo é gradual. Aqui todo mundo aqui dizendo, a Fernanda dizendo que entendeu, a Soraya, sonhei várias vezes com meu pai. Muito bem, a Soraya sonhou várias vezes com o pai dela. Com certeza ele estava com roupa, vestido, às vezes até mesmo com uma roupa que ele usava no plano material. E aí ela pergunta, será que eu que apenas imaginei que ele estava com aquela roupa? Provavelmente não. Provavelmente, por exemplo, ele plasmou a mesma roupa que ele usava no plano material, para que ele seja mais facilmente reconhecido por aqueles que o veem. Então ele poderia plasmar, se ele quisesse, uma outra roupa, mas ele plasmou provavelmente uma roupa compatível com aquela que ele era conhecido aqui no mundo material. A Dayana diz que o sinal dela tá péssimo. Poxa, Dayana, que pena, querida, que pena. Mas vai ficar a live, qualquer coisa assim dá para voltar, tá bom? E depois a live vai pro YouTube, como vocês já sabem. A Sol diz assim, Jesus Cristo nos diz, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas faria. Exatamente, a fé, e eu vou só acrescentar alguma coisinha, conhecimento. Porque muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que são muito boas, que vivenciam o Evangelho de Jesus, que têm fé, elas não sabem dessa capacidade, por exemplo. Então chegam no plano espiritual, são assistidas, são assessoradas, mas, por exemplo, quando ela chega no plano espiritual, que ela quer trocar de roupa, ela não sabe ainda que ela pode plasmar a roupa dela. Com certeza, os amigos espirituais que a receberam vão dar uma roupa para ela, para que ela possa se vestir. Ela não vai saber que ela pode plasmar a roupa que ela quiser, mudar a cor da roupa, transformar a roupa. Com o tempo, com o conhecimento, ela vai saindo da ignorância e vai aprendendo. Então, a fé é fundamental e o estudo, o conhecimento também. É por isso que nós estamos aqui estudando, para que nada disso nos seja surpresa quando chegarmos no plano espiritual. E aí vamos poder plasmar tudo que nós quisermos sem problema nenhum. Aqui, Kardec foi massa, né? Que grande oportunidade ele teve. Realmente, demais. E muito inteligente. As perguntas dele, a forma como ele concatenava as ideias, ele realmente é muito inteligente. E que bom que nós tivemos a oportunidade de tê-lo aí codificando a nossa doutrina, porque para nós estudar depois que Kardec nos trouxe tudo mastigadinho, é muito mais fácil, não é verdade? Aqui a Lang Medeiros diz, minha mãe desencarnou por câncer de esôfago e só se alimentava por sonda. Depois que ela desencarnou, sonhei que ela comia frutas diferentes das daqui. Muito provavelmente, porque lá existem muitas outras coisas, frutas, alimentos, plantas, animais que nós não conhecemos aqui. Lindos, maravilhosos também. Então seguramente, por quê? Porque só o corpo dela físico estava doente. Quando ela retornou ao plano espiritual, mesmo que ela ainda tivesse, digamos assim, algumas percepções do mundo material, ela pode ainda ter ficado um tempinho se recuperando no plano espiritual, mas ela volta ao normal, porque ela não tem a doença do corpo físico. E aí, ainda, como nós ainda estamos aí, ainda somos mais imperfeitos, ainda nos alimentamos no plano espiritual de caldos, de sopas, só à medida que nós vamos evoluindo mais e mais e mais, é que nós vamos conseguindo nos despir desses hábitos alimentares, tá bom? Isso é gradual, mas num primeiro momento nós ainda vamos sentir necessidade de um certo alimento, mais leve, mas vamos, tá? A Dayana pergunta, pode ser feito esse veneno pelos espíritos da falange do umbral? Poderiam, mas é como ele disse aqui, Deus não permitiria, olha, teria podido, mas não teria feito, isso não lhe seria permitido, diz a espiritualidade. A espiritualidade superior não permitiria que a inferior fizesse isso para prejudicar o encarnado. Eles podem, mas eles não têm permissão. E nós sabemos que
Claro, quanto maior a evolução, mais autoridade moral se tem. E a autoridade moral dos mais evoluídos é uma autoridade irresistível, Dayana. Significa dizer que os menos evoluídos, por mais que eles queiram, eles não conseguem não obedecer a ordem ou as orientações da espiritualidade superior, porque a autoridade moral que existe é uma autoridade moral irresistível, então eles não conseguem deixar de atender, ok? Então isso não seria permitido, como próprios espíritos disseram. Aqui a Angélica dando um alô. Oi, Angélica. A Dani diz: mas já vi um documentário que os espíritos materializam objetos e ficam permanentemente. Calma, calma. O que você pode ter visto é transporte de objetos, tá? Materialização de objetos, ela é temporária. Transporte de objetos, ele é permanente. Por quê, Dani? Porque o transporte de objetos, eu não estou criando o objeto, eu estou trazendo o objeto, por exemplo, de algum lugar do planeta para o grupo, tá? Então existem vários documentários que falam isso, inclusive um The Afterlight Investigation, que é muito bom. Quem puder ver, fala justamente sobre mediunidade de efeitos físicos e mostra que os objetos são trazidos para aquele ambiente da mediúnica, tá? Daquele encontro, mas são ali transporte de objetos. Então essa caneta, por exemplo, tá lá num outro lugar, numa outra cidade, e eu pego aquela caneta, trago de lá para cá. E aí, claro, é um objeto do mundo material. Então ele é permanente, mas o que eu estou falando aqui é exatamente você criar um objeto. E aí, isso aí realmente é temporário, tá bom? Se for algo que já existe, algo que seja do mundo material, isso permanece, sem problema nenhum. Então eu posso, por exemplo, pegar uma flor de um jardim, transportar aquela flor para cá, fazer com que aquela flor surja. Se é uma flor do mundo material, ela vai permanecer. Mas se eu crio aquela flor com o fluido cósmico universal imponderável que eu tenho acesso, ela se faz presente, mas depois ela desaparece, tá bom? Então essa é a diferença, Dani. Aqui o Lucas pergunta: meu Deus, essa explicação sua é amável demais, muito top. Meu amor, muito obrigada. Que bom que você gostou. Se tiverem dúvidas, vão perguntando. Aqui a Dayana pergunta: foi assim que Jesus multiplicou os pães e os peixes? Foi através da energia cósmica do universo? Veja, Dayana, em relação a esse fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, Allan Kardec fala sobre ele no livro A Gênese, tá? E segundo Kardec entende, isso é a opinião de Kardec, tá? Que nem tudo, a Gênese é muito boa porque ele vai explicando os milagres de Jesus, vai dizendo o que a doutrina espírita explica, como é que isso acontece, como é que isso não acontece, tá bom? Então, ele vai explicando isso. Ele diz que Jesus poderia ter feito, sim, por conta dessa capacidade que Jesus poderia modificar o fluido cósmico e fazer com que os pães e os peixes fossem multiplicados, tá bom? Só que Kardec, em relação a essa passagem específica, ele dá, na opinião dele, uma outra versão. Ele entende que naquele momento, Jesus, na realidade, aplacou a fome espiritual. Porque muitas vezes ele diz o seguinte: quando nós estamos tão concentrados em algo que nos faz bem, nós muitas vezes esquecemos a fome, não é verdade? Quando nós estamos vendo algum filme, alguma coisa que muito nos interessa, nós até perdemos a fome. Então ele quer dizer que naquele momento a palavra de Jesus era tão maravilhosa, ela era o alimento que na realidade aquelas pessoas precisavam e que elas na realidade saíram de lá saciadas, como se houvessem vários pães e vários peixes, porque a fome daquelas pessoas na verdade não era uma fome física, era uma fome espiritual. Então Kardec, ele acredita naquele momento que Jesus na realidade aplacou a fome espiritual. Isso é o que Kardec coloca. Mas a tua pergunta é: poderia ter acontecido? Poderia, porque Jesus, que era um espírito crístico, um espírito evoluído, ele com certeza ele sabe manipular o fluido cósmico universal para fazer o que ele desejasse. Então ele poderia sim manipular, criar objetos nessa condição e que trariam a sensação de saciez como a fruta que nós colocamos, tá bom? Eu só não estou dizendo que aconteceu, até porque Kardec coloca dessa forma, tá bom? 1 minutinho e meio já para acabar a nossa live. Tão rápido, né? A Angélica diz: tem uns desencarnados que ainda sentem a necessidade de se alimentar
e como enquanto o outro só energia flui do... enquanto para outro só energia basta. Exatamente, tudo depende da evolução. Quanto mais materializados ainda e presos ao mundo físico, mais sensação de fome tem. Quanto mais evoluído, vai se desprendendo dessas necessidades, tá bom? A cor da roupa representa o grau de evolução? Não necessariamente, mas normalmente, segundo o que nós observamos, a espiritualidade superior opta por cores mais claras e a espiritualidade inferior opta por cores mais escuras e vibrantes, tá bom? Não é que assim tenha que ser, mas normalmente, quando nós visualizamos isso nos livros, nas obras, é assim que eles se apresentam, tá bom? Aqui a Débora, estudar sempre Kardec. Além de conhecer, não nos enganaremos e saberemos o que o Espiritismo realmente fala. Exatamente. A Débora diz aqui, quando sonho com meu pai, ele sempre está com uma roupa que ele usava aqui. Bem interessante isso, achava que era da minha cabeça. Não, agora entenda, exatamente. Soraya dando boa noite, não consegui chegar antes. Por favor, Evelyn, coloque no canal. Vamos colocar, ainda essa semana vai estar no canal, tá bom, Soraya? Todo mundo aqui, olha, meus amores, não temos mais tempo. A Eliane diz, o que podemos pensar a respeito das coisas feitas? Macumba, feitiçaria. Isso aí, na realidade, tudo é questão de sintonia. Se eu sintonizo, isso pode me prejudicar. Se eu não sintonizo com o mal, isso não me chega. Tudo é sintonia. Tem lá esse vídeo no link, na playlist Perguntas e Respostas, tá bom? Lá no meu canal, dá pra você ver. 3 segundos, meus amores, Papai do Céu, obrigada, grande beijo.